E por isso, deixa quieto, fica quieto, vai para longe. Sai daqui, criança. E Jesus, com essa atitude, mostra para aquela multidão que aqueles que se sentem excluídos da sociedade, nele possuem lugar. Digam assim comigo: aqueles que se sentem excluídos da sociedade, em Jesus tem lugar. Nós estamos vivendo guerras ideológicas, em que o pobre se sente ofendido por ser pobre e deseja o mal porque quem é rico. Está aí a teologia da libertação para falar isso. Estamos vivendo guerras ideológicas onde as mulheres se sentem menos por serem mulheres e os homens, por isso, têm culpa, porque é um patriarcado autoritário. Então, é as mulheres contra os homens. Estamos falando do movimento feminista. Nós estamos vivendo também um momento em que o negro se sente ofendido ou o branco se sente superior por causa da cor da pele. Que bobeira. Eu já vivi certas dificuldades. Um dia uma jovem me perguntou: você desenvolvendo o que desenvolve, você não se sente menosprezado, desprezado, achincalhado? Eu disse: se um dia fizeram, eu não dei atenção para isso, eu segui o caminho. As ideologias parecem que desejam dividir a sociedade. É um problema sério, porque lá em casa eu tenho uma filha que é morena e tenho um filho que é mais branquinho. Então em casa seria rachada, minha casa, minha família. Alguns ainda acreditam que um viés progressista é melhor do que o conservadorismo, ou o conservador acredita ser melhor do que o progressismo. E por isso também brigamos por bandeiras identitárias. Mas em Jesus, todos possuíam lugar, porque a mensagem dele era do céu, então não dividia os homens, a mensagem unificava os homens. Talvez se você tem uma cor mais escura, você é moreninho como eu, você não é menos do que quem tem cor branquinha. E você que é cor branquinha, você não é menos porque moreninho. Nós somos filhos do Deus vivo. Você é filha de Deus, 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 você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, filho de Deus, filha de Deus, filha de Deus, filha de Deus, filho de Deus, filhos de Deus. Naquele tempo existia também diferenças. As mulheres não poderiam receber valor, Jesus foi lá e as valorizou. As crianças eram tidas como peso, e Jesus foi lá e mostrou que não. Na verdade, eles precisavam ser observados, porque existiam coisas no coração deles que os seres humanos mais velhos deveriam repensar e trazer para si como uma direção. Para aqueles pobres da época, Jesus falou, assim como ele sentou à mesa com as autoridades, ele ensinou que o pobre também tem o mesmo lugar de quem tem alguma condição. E para aqueles que possuíam condição, Jesus mostrou que eles precisavam da salvação, assim como o pobre também precisa. Na verdade, todo ser humano precisa da salvação. Todos precisam da salvação.
Nos meados de 1970 surgiu o movimento Black Power. E junto com o movimento Black Power surgiu a teologia negra. E com a teologia negra, eles trouxeram uma concepção que o branco só consegue achar salvação se eles sentirem a dor do sofrimento de um negro. Que coisa terrível isso. É mais terrível ainda quando você ouve isso nos púlpitos. Seu Matos, Jesus veio para os filhos. E Ele ama cada um do jeitinho que é. Você é especial. Não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Jesus, ao olhar para aquelas crianças, Ele estava ali ensinando primeiro para os seus discípulos. Tenha o olhar para o todo. Não olhe apenas para um nicho. Olhe para toda a sociedade. O Evangelho é para todos. Segundo, Ele estava ensinando para as autoridades, que as autoridades precisavam abrir espaço para que aqueles que se sentiam excluídos e aqueles que de fato a sociedade excluía, na verdade deveriam ser reincorporados, reassociados. Eles deveriam estar onde qualquer um podia estar. Onde é o lugar do pobre? Em qualquer lugar. Onde é o lugar do rico? Em qualquer lugar. Onde é o lugar da menina? Em qualquer lugar. Onde é o lugar do rapaz? Em qualquer lugar. Jesus, em terceiro lugar, como introdução, mostrava para esses que se sentem desse jeito: vocês possuem um lugar em mim. Por isso que não é à toa que em Mateus capítulo 11, ao olhar aquela multidão, Jesus, olhando para os olhos daqueles que sofriam, disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não disse: vinde a mim, você que tem pele escura. Vinde a mim, você que tem pele clara. Vinde a mim, você que é rico. Vinde a mim, você que é pobre. Vinde a mim, você que mora na Zona Sul. Vinde a mim, você que mora na Baixada. Vinde a mim, você que tem talvez uma casa. Vinde a mim, você que tem uma mansão. Vinde a mim, você que tem um casebre. Não! Ele disse: vinde a mim, todos. Todos. O Evangelho é para todos. Quarto e último ponto nessa introdução. Jesus estava mostrando para os religiosos daquele tempo: abram os olhos. Abram os olhos. Porque o reino de Deus não é um clubinho fechado. O reino de Deus é um salão que não possui portas. Um dia, em uma parábola do grande banquete, foi pregado aqui algum dia desse que eu já esqueci quando preguei. Jesus estava sentado à mesa e o contexto era: as autoridades ofereceram um banquete para Jesus, mas as autoridades pegaram os melhores lugares. Então as pessoas que estavam ali em dificuldade ficaram do lado de fora, mas com Jesus todos precisam sentar na mesa. Então Jesus começa contando a história sobre os primeiros lugares e dizendo: olha, quando estiver em um banquete, não queira sentar nos primeiros lugares. Pode ser que alguém chegue com maior autoridade e você tenha que ser removido do primeiro lugar para o último lugar. Por isso, espere. Quem sabe, de repente, se chegando de humilde, você é colocado nos primeiros lugares, mostrando aqueles seres humanos de autoridade que diziam: não senta aqui não, o lugar é meu. Mostrando que não existe patente alta. No reino de Deus existe o coração ensinável. Existem tantas pessoas que não estão sentando à mesa porque estão orgulhosas demais, achando que a patente garante o lugar de honra. Segunda parábola que Jesus conta nesse banquete é dizendo: havia um senhor que ofereceu um banquete, por isso ele convidou muitos. E quando o banquete estava
pronto, ele disse: o banquete está pronto. Então aqueles que eram convidados disseram: opa, não posso, não dá para ir, eu sei que eu confirmei que eu iria, mas não dá para ir, porque eu comprei algumas coisas e agora eu vou ter que prová-las, porque eu adquiri algum terreno, eu vou ter que ir lá ver, porque eu acabei de casar, agora eu tenho que usufruir. Então aquele senhor bravo disse: servos, venham. E os servos se apresentaram, porque servo é aquele que ouve e obedece. E eles disseram: eis-nos aqui. E aquele senhor bravo disse: vai nas ruas e chame todos que vocês encontrarem. E eles fizeram isso. E eles trouxeram para o grande salão. E o salão ficou cheio, mas ainda tinha lugares. Então aquele senhor disse: vai nas vielas, vai nos lugares longínquos e traga. E a Bíblia diz que aqueles servos bateram continência e foram. E a moral da história é: precisamos parar de dar desculpas e precisamos nos posicionar a um grande banquete da salvação. E esse banquete é para todos. Mas existem pessoas que recebem o convite, mas que estão desprezando. Jesus estava ensinando para aquelas autoridades religiosas que eles não poderiam fazer facções dentro dos lugares religiosos. Jesus veio para todos, e todos precisavam ouvir o Evangelho. Tendo introduzido isso, eu quero aqui destacar algumas filigranas. Primeira, os pais levavam as crianças até Jesus. Não esqueça que talvez você que está aqui seja um pai que precisa levar uma criança até Jesus. Essa criança talvez seja criança, mas essa criança talvez seja um adolescente, seja um jovem. Aplicando a palavra, pode ser que seja o seu cônjuge, pode ser seu filho, filha, seu pai, sua mãe, seu avô, a sua avó. O ponto é, o que o Senhor Jesus estava nos ensinando com isso, dando luz a esse texto, é que os homens não podem deixar de levar aqueles que precisam ser abençoados. Você precisa então sentir um comichão na alma. Eu não posso me satisfazer de estar diante do Senhor e não trazer ninguém até Ele. Eu não estou dizendo para a igreja, não estou dizendo para o templo, eu estou dizendo levar para Jesus. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é na sua escola, é na sua faculdade, são nas suas muitas reuniões, no seu dia a dia. Leve alguém para Jesus. Os pais estavam ali, compreendendo que o melhor presente que eles podiam dar para os seus filhos era apresentá-los diante do Senhor, para que Ele pudesse abençoá-los. O maior presente que você pode dar é levar alguém até Jesus. Esse alguém até Jesus. Não perca esse foco. Não perca essa direção. Leve alguém até Jesus. 2. Eles entendiam que Jesus podia abençoar.
Por que precisamos levar alguém para Jesus? Porque é o único que pode abençoar. Existem pessoas que acham que os homens podem abençoar. Não. Ninguém recebe nada do céu. Ninguém recebe, você não recebe nenhum dom se do céu não for dado. Quando nós andamos com Deus, nós entendemos que não, toda a bênção vem do Senhor. Existem pessoas que acreditam que a bênção pode vir por muitas coisas, mas o texto aqui me ensina que aqueles pais entenderam que, na verdade, seus filhos só poderiam ser abençoados pelo Senhor. Eu não sei você, pai, mas eu sei, quanto a minha pessoa, eu acredito que a maior herança que eu posso dar para os meus filhos é ensiná-los através da minha vida o que é amar Jesus. Não é uma casa, não é um carro, não são bens, não é uma conta bancária, mas é Jesus. Ele pode ser rico, mas se não tiver Jesus, ele é pobre. Mas ele pode ser pobre, se ele tiver Jesus, ele é rico. Ele pode ter uma mansão, mas se ele não tiver Jesus, ele vai se sentir solitário. Estava ouvindo o testemunho do jogador Pedro, do Flamengo, de sua conversão. Ele disse que já tinha tudo, mas havia um vazio no coração dele. E ele jejuou por um período. Então, nesse período de jejum, Jesus o encontrou. Alguém levou até Jesus. E ele entendeu que aquele vazio que ele sentia era do tamanho de Jesus. E ele então disse: a partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Só Jesus pode transformar o homem completamente. Só Jesus pode transformar o seu filho. Só Jesus pode transformar o seu cônjuge. Só Jesus pode transformar os seus pais. Só Jesus pode transformar os seus irmãos. Só Jesus pode transformar o seu avô, a sua avó. Ei, o que o teu parente está precisando é sim de acompanhamento de talvez especialistas, mas nem os especialistas poderão tratar certas mazelas na alma. Eles podem até ajudar uma pessoa ou outra a largar determinadas situações, mas Jesus pode transformar esse ser humano completamente. O que a humanidade precisa é de Jesus. O que o ser humano precisa é de Jesus. Ele é o único que pode abençoar o ser humano. Jesus, então, pela terceira filigrana, ele observa dizendo: não impeça dos pequeninos virem até mim. Existem estruturas que impedem pessoas. Muitos anos atrás, uma pessoa procurou e disse: eu quero congregar. Ela teve um encontro genuíno com Jesus, ela foi alcançada pela graça de Deus, ela foi redimida pelo sangue de Jesus, e ela estava com sede, ela estava com fome de Deus, e ela queria um lugar sério que pudesse evoluir, que ela pudesse crescer. Se você ainda não tem um lugar, eu acredito que essa casa é um bom lugar para você crescer, para você entender o que é o Evangelho, para você desenvolver. É uma casa simples, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, mas Deus foi abençoando, e há de convir. Não tem a ver com a estrutura, tem a ver com as pessoas. Não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E essa pessoa um dia disse: olha, eu procurei fulano de tal para perguntar uma boa casa, e essa pessoa me disse: Diego, eu falei, disse o quê? Para eu ir não em determinado lugar, porque não era para mim. Eu falei, como não? E ela me apontou uma casa maior, um lugar maior, uma estrutura maior. Pois bem, eu falei, olha, então se ela falou isso, vá, mas o meu coração extremamente triste. Há de convir, gravem isso. Existem pessoas que estão numa casa, mas em vez de ajudarem a crescer, elas atrapalham a crescer.
elas criam objeções, elas criam dificuldades. Já viram pessoas na mesma casa, que um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, então ele vai naquele que decide e diz, ela quer ir para a esquerda, ou ele quer ir para a esquerda, ela quer ir para a direita, não, isso está errado, para! Tudo que não tem visão, tudo que não tem missão, tudo que não tem propósito, não chega a lugar nenhum. Ei! Valorize a sua grama! Quem corta é você, ela é melhor. Valorize o teu poço. Quem cavou foi você, a água é melhor. Um dia casei com Mona Lisa e Deus providenciou tudo. Casei no salão aqui perto. E um dia vieram comentários. Sempre tem pessoas que se agradam e outras pessoas que criticam. É natural. Quem tem boca fala, mas quem tem sabedoria aprende a calar a boca. Estou demais hoje. E falaram então do salão, porque falaram, olha, mas eu estava em determinado lugar e estava acontecendo determinada coisa, que festa maravilhosa, e foram falando aquilo, mas eu quero fazer em determinado lugar, porque o meu precisa ser o melhor. Aí eu deixei falar e fui embora, falei nada. Voltei, veio o assunto de novo, Antônio. E fui embora. Na terceira vez eu falei, olha, eu não sei o que é melhor para você, mas aquele foi o melhor para mim. Eu estou grato por aquilo que Deus me deu. Foi o milagre de Deus na minha vida. Eu não vivo pelo seu milagre, eu vivo pelo milagre de Deus para mim. O maná tem um endereço e tinha casa. O maná da casa não servia para outra casa, servia para aquela casa. É melhor a sua geladeira e não da vizinha. É melhor a sua casa e não da vizinha. É melhor o seu carro e não do vizinho. É melhor a sua roupa e não do vizinho. Porque é melhor porque é sua. Eu vou ter que bater também. É melhor o teu marido e a tua esposa e não do vizinho. Um dia eu fui magrinho e hoje a Mona tem que aturar o tanquinho. Ué, é tu e eu até o final. Foque naquilo que é essencial. Parece que na vida nós lidamos com pessoas que estão o tempo todo agindo para trazer situações. Não tem no campo de batalha? Às vezes as bombas vêm pelo ar e você está vendo, mas às vezes lançam minas. Deixam um campo minado. São estrategistas. Estava esses dias falando com Mona Lisa e disse, Mona Lisa, com toda a sinceridade, eu acredito que existem pessoas que estão mais para serem sanguessugas. Elas vivem do seu sangue. Cuidado com esses, porque eles não querem nada do que o seu sangue. A aproximação deles é para tirar o seu sangue. Eles se aproximam para arrancar o seu sangue. Eles não querem te impulsionar, eles querem te destruir. Mas você está falando que o evangelho é para todos. Isso não muda a realidade, que os seres humanos às vezes conseguem ser maus. Cuidado com os sanguessugas. Porque depois que gruda na sua pele, se você não tirar, eles podem te deixar com febre. Se você não vigiar, eles podem te trazer doença. O mundo perfeito não é de pessoas perfeitas, mas o mundo perfeito são de pessoas que sabem o seu lugar. Entende onde Deus te colocou. Moisés, você não é líder. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Não estou falando de mim não, estou citando Moisés. Daniel, você é muito correto, eu estou aqui porque Deus me colocou, mas por isso você vai para a cova dos leões, não tem problema, é melhor ser fiel a Deus do que aos homens. Se Deus te colocou numa função, seja fiel a Deus, mas se você está lá é porque Deus te colocou, foi Deus que te colocou. Se você hoje é mãe, foi Deus que te deu filho. Cuida do teu filho, valoriza o teu filho, ama o teu filho, profetiza sobre o teu filho. O filho foi Deus que te deu. A vida está passando rápido,
Minha amiga Aline, um dia nós estávamos aqui fazendo não vou contar essa história. Deixa quieto, nunca conta aqueles detalhes, Aline, pelo amor de Jesus. Não vai acabar com a minha aparência de alfa macho aqui da igreja. Cada coisa que a gente faz, depois do tempo a gente fala, Jesus. Mas eu amava aquilo, se pudesse voltar. Eu amava aquilo. Eu amava mesmo, de verdade. Eu amava mesmo. Não, dá não. Não, vou contar nada. Mas naquele tempo éramos mais novos. A vida passa rápido. Hoje a carcaça já está acusando os baques da vida. Mas eu não sei você, eu me sinto na melhor versão do Diego de todos os tempos. Vira para você mesmo, não virar para o lado, é olhar para você mesmo e dizer assim, cita o teu nome, eu vou falar assim, ó a frase que eu vou falar. Diego, você é a melhor versão de você mesmo. Agora, fala assim, você vai falar o teu nome. Eu falei Diego. Aí você vai citar o teu nome. 1, 2, 3. Diego, você é a melhor versão de você mesmo. Um dia perguntaram para uma pessoa o que você arrancaria da sua vida. A pessoa falou nada. Mas que isso? Que orgulho, que prepotência. Ele, não dá para voltar. A vida anda para frente. Não dá para ser saudosista. O passado me ensina. E o passado me trouxe até aqui. E se eu estou aqui, porque os acertos e erros me trouxeram até aqui. Então, ei, você é a melhor versão de você mesmo hoje. Meu Deus, obrigado. Deixa o passado no passado. Jesus é bom nisso. Ele fala, eu estou fazendo novas todas as coisas. Deixa a tristeza lá no passado, já foi. Não sofra por aquilo que foi. Se foi, porque tinha que ir. Não se lamente por aquilo que perdeu. Se perdeu porque não era seu. Não se sinta envergonhado ou envergonhada por alguma atitude errada que você cometeu. Se arrependa. Se arrependeu, toque o barco, porque a vida é de semeadura. Hoje você pode estar colhendo a semeadura de algo errado que você fez, mas se você fizer certo, daqui a alguns dias você vai colher do fruto da sua semeadura boa. Foque em Deus e siga a vida. Existem pessoas que, sem sombra de dúvidas, estão atuando, eu não digo aqui ou ali, eu estou dizendo na vida no todo, para dificultar a vida dos outros. Não brigue com esses. Provérbios capítulo 9 diz que você não deve repreender o nércio, porque você vai encontrar um inimigo. Quem comprar uma briga, use de autoridade com aquele que não consegue se submeter. Diga, não faça, já era, comprou uma briga. Por isso o grande sábio Salomão disse, não repreenda o nércio, o ímpio, mas dê conselho ao sábio, porque o sábio ele vai aproveitar aquilo e vai voar mais alto. A pessoa que não tem Jesus, ela tendencia a acreditar que te impondo o sofrimento, ela vai se vingar, mas a vingança é uma coisa terrível. Na verdade, a vingança é um tiro em si mesmo, que no final, aquilo que você acaba desejando para o outro acaba acontecendo com você mesmo. Jesus disse, através da repreensão aos seus discípulos, não deixem que as crianças, não impeçam que as crianças venham a mim. Ei! Chega na sua casa hoje e fala, capeta, não impeça da minha vitória. Jesus está chamando toda a minha família até Ele. Eu acho que você não entendeu. Quando você chegar aquela sua empresa, eu já tentei muitas coisas. E esses dias, mais uma vez, eu ouvi que eu sou um pastor rico. Longe disso. Não sou mesmo, mas não sou mesmo. Falaram que você é um pastor rico. Mas, ei, nunca você que está agora um pouquinho melhor,
Não foi esse que está falando que estava contigo quando você tinha que limpar o chão dos outros para ganhar diária para levar para comida para dentro da sua casa. Quando você teve que cansar a tua coluna fazendo unha dos outros. Quando você teve que cheirar formol fazendo o cabelo dos outros. Quando você teve que arrebentar sua mão levantando a parede dos outros. Ei! Não aceite colocações de pessoas que não cavaram o poço que você cavou, não caminharam a milha que você caminhou, não correram a jornada que você correu. Valorize-se, porque aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, ninguém pode impedir. Existem pessoas que gostam de tentar impedir os outros, e às vezes se vestem de discípulos. E Jesus diz, não vão impedir. Aqui não. Jesus ainda nos ensina, e por fim a última filigrana, que deveríamos aprender com os pequeninos, porque dos tais era o reino dos céus. Jesus não estava dizendo que eles receberiam o reino dos céus porque eles eram pequeninos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se uma criança fora da idade da maturidade morrer, ela estará no céu, porque entra a graça ali. Mas todo ser humano que consegue compreender o que é certo e errado, só tem uma forma de ir para o céu, é se arrependendo dos seus pecados e confessando hoje, e reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador. Não existe outro caminho para a salvação. Não basta ser uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu acho que essa é uma ilusão de Satanás. Ser uma pessoa boa não é um dote, não é uma qualidade, é o que todo ser humano tem que ser. O céu é para os lavados e remidos no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns seres humanos gostam de dizer, todos os caminhos levam a Deus, mas só tem um que dá acesso ao céu. E o Pai não deixou dúvida, em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que Jesus estava dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, ele estava destacando, porque o que ele queria que entendêssemos, que nós precisamos crer como uma criança crê. Eu não sei você se já teve experiência com criança, mas eles são muito inocentes, eles acreditam. Um dia, quando mais novos, os meus filhos tinham mania de se esconder, e eu sabia que eles estavam escondidos. Então quando eu chegava cansado da faculdade, ou de alguma atividade que estava desenvolvendo, e eles estavam lá, e eu entrava em casa dizendo, onde está a Kiara? E ela estava no mesmo lugar. Mona Lisa, onde você colocou a minha princesa, a minha bebê, a minha tchutchuquinha, a minha cheirosinha, a minha neném? E a Mona Lisa dizia, não sei, ela saiu daqui dizendo que ia para a rua. E eu falei, Mona Lisa, que mãe é você? Deixando a minha filha, minha princesa, a minha tchutchuquinha, a minha bebê, ir para a rua sozinha. Aí eu ouvia assim, de trás do armário e do sofá. Como pode isso, Mona Lisa? Tem que fazer o teatro. Ser pai, você acha que é só ser macho alfa? Macho alfa é para os outros, lá, meu irmão. É o papai, que gosta de beijinho, que gosta de cheirinho, que gosta de abraço. É o papai. E eu dizia assim, logo hoje, Mona Lisa, que eu vim pronto para levá-la ao shopping, chupar sorvete e comer o McLanche feliz. E ela fazia assim, oi pai! Até hoje ela assim, às vezes ela, daquele tamanho, eu chego em casa, ela está assim, olha assim, cadê meus filhos de Mona Lisa?
E ela tá... E o baia tá assim. E aí no final das contas faço todo esse teatro e falo, logo hoje que eu vou ao shopping. E o baia fala assim, oi pai. Eu falo para eles, enganei. Mas eles acreditam. Eles acreditam. Quando a criança pega a confiança, ela acredita. Quando você ganha o coração dela, ela acredita. Ela acredita. O Brian queria comer no Habib's e a Mona ficou 2 anos. Ele passava no Habib's do Vila do Estéreo e falava, mãe, não conseguia fazer direito. Bebenês, mãe entende, pai tem que interpretar, mas mãe entende. Ela fala, você quer ir para o Habib's? Ele fazia assim. Aí ela falava, amanhã eu te levo ali. E esse amanhã ficou 2 anos. Eu ficava com pena dele, mas ele acreditava. Aí quando ele aprendeu a falar, ele falou, amanhã, todo dia, amanhã. Ele acreditava. Ele acreditava. Criança tem uma disposição incrível para acreditar. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus precisa crer, acreditar. Esse versículo completa dizendo que Ele é galardoador de todos que o buscam. Mas eu quero ficar com a parte B, que todos que se aproximam de Deus precisam crer. Fale comigo, todos que se aproximam de Deus precisam crer. Criança acredita e ponto. 2, a criança confia. Os pais podem levá-las para qualquer lugar e elas dizem assim, tá bom, estou com meu pai, estou com a minha mãe. Hoje em dia nós confiamos pouco, por isso que Jesus falou, olha para os pequeninos, porque os discípulos estão dizendo, eu vou contigo em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo o discípulo Pedro diz, não, a morte não é para você. Quando nós crescemos, nós tentamos ensinar a Deus o que é o melhor para a gente, mas quando nós somos pequenos, nós confiamos que os nossos pais sabem qual é o melhor, o que é o melhor para a gente. Talvez o que Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, para aqueles pais e para aquela multidão é, aprendam com as crianças, porque eles confiam que os pais estão provendo o melhor. Vocês adultos precisam acreditar que Deus está provendo o melhor para vocês. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Concluo essa mensagem. Talvez você veio aqui a esta casa porque alguém te trouxe como um pequenino. Talvez você veio aqui a essa casa porque como pequenino você confiou em alguém, dizendo, eu vou. Você está querendo que eu vá? Eu vou. Talvez você veio aqui nessa casa cheio de ziquezira na mente, que achando que a vida é diferente hoje, você é filho e filha de Deus. Não deixe que essas ideologias malucas cabem com a tua mente. E você aqui ouviu perfeitamente que Jesus é para todos, que precisamos levar todos até Cristo, que Cristo é o único que pode abençoar e que precisamos aprender com as crianças a crer e a confiar. Você pode sair daqui da mesma forma, ou você pode sair daqui com o maior presente que você poderia receber, que é a salvação da sua vida. Salvação não só te garante dias melhores na terra, mas a salvação te dá o céu, uma eternidade.